segunda parte, então, da matéria, quanto à integralização do capital, né? Essa parte aqui a gente viu já ali na parte, no contrato social, que você vai precisar, então, integralizar esse capital. Você vai determinar qual o capital social, quantas cotas vai ser dividido, qual a titularidade de cada cota, separar essas cotas em relação aos sócios, né? Então, tudo isso vai estar ali determinado dentro do contrato social e deve estar determinado dentro ali do contrato social. Essas cotas, a gente diz que elas são indivisíveis, por isso que há essa separação, né, de 1.000 cotas de R$1.000, 1.000 cotas de R$100. Mas essas cotas, elas são indivisíveis em relação à sociedade. Então, eu não posso, por exemplo, dispor delas, vender elas para terceiros ou desconectar elas da sociedade. Eu não posso realizar isso. Quando eu for realizar um negócio, vender uma parte das minhas cotas para terceiro, é necessário que se consulte os outros sócios, que se tenha um parecer dos outros sócios, que se tenha aprovação, né, de um quórum mínimo de 75%, né? Porém, eu não posso, por exemplo, desconectar esse capital da sociedade. Então, eu não posso ali, eu integralizei um capital de R$100.000, eu não posso, sem passar por um processo de aprovação, tirar um pedaço desse capital para investir em outra coisa ou para realizar outro negócio, né? Então, a gente fala que essas cotas são indivisíveis, tá? É óbvio que eu vou poder ter um aumento ou diminuição do capital social, a gente vai ver aqui no finalzinho do tópico, porém, tudo isso precisa de aprovação dos sócios, de registro no próprio contrato social, então vou fazer ali um aditivo contratual, né? Não é apenas um contrato à parte ali daquela relação contratual. Gente, condomínio de cotas. Apesar dessas cotas serem indivisíveis, eu posso ter mais de uma pessoa proprietária ali, dividindo a propriedade da mesma cota. Essa questão do condomínio, eu sugiro que vocês retornem para esse ponto depois que vocês tiverem direito civil, direitos reais, né? Porque os direitos reais, eles são as relações das pessoas físicas, jurídicas, com as coisas, né? Então, o condomínio é quando a gente tem mais de uma pessoa coproprietárias de uma mesma propriedade. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno que eu e a minha irmã somos donas desse terreno. Nós temos uma propriedade em condomínio, tá? Então, essa é a definição do condomínio. Então, eu posso ter ali um pedaço das cotas em condomínio, duas pessoas adquiriram em conjunto. E aí, gente, eu não tenho, prestem atenção, as cotas em condomínio, eu não divido entre essas duas pessoas. Então, eu não falo assim, eu tenho 10% de cotas em condomínio com o meu esposo. Eu não tenho 5%, ele 5%. Nós dois juntos temos 10%. Então, eu não divido entre os condôminos. Então, é diferente de uma sociedade, né? Na sociedade, eu tenho a divisão das cotas. No condomínio, não. Eu tenho ali, entre os dois, é igual ali, os dois têm a responsabilidade, os dois têm direitos ali na proporção daquele valor daquelas cotas. Então, esse condomínio, por exemplo, ele pode ser causado pelo falecimento do sócio, que daí você transfere aquelas cotas para o espólio, e o espólio, por mais que a gente tenha um representante do inventário, o espólio ele não é formado apenas por uma pessoa, né? O espólio é formado ali por todos os herdeiros. Então, aí esse é um exemplo de um condomínio. No caso do espólio, é um condomínio temporário, né? Assim que o inventário se finalizar, nós temos a resolução desse condomínio e a nomeação, então, de um sócio que vai substituir aquele sócio falecido dentro daquela sociedade. Mas esse é apenas um exemplo. Apenas para que vocês saibam, então, que existe essa possibilidade e que vocês consigam, né, diagnosticar isso quando vocês tiverem essa matéria específica. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo? Pode.
Uhum. Sim, muito boa pergunta. Sim, a gente pode ter uma modificação. Então, eu posso ter uma sociedade ali com dois sócios, três sócios, e vamos supor, uma sociedade com três sócios e dois sócios se retirarem, ficar apenas um sócio. Então, como que eu vou fazer essa? Olha, bem aqui no momento que a gente está falando sobre cessão de cotas. A cessão de cotas, ela é essa transferência. A cessão de direitos, a cessão de cotas, ela vem da relação jurídica de cessão de direitos. Então, enquanto a compra e venda, a gente fala sobre compra e venda de bens, na cessão de direitos, a gente tem uma compra e venda de direitos, né? Então, a gente não fala compra e venda, a gente fala de cessão. Nas relações empresariais, as cotas, elas não são palpáveis, né? Então a gente não fala comprar e vender as cotas de uma empresa, a gente fala cessão, né? Uma cessão remunerada. Então tá, então imagina que eu tenho três sócios e dois sócios resolvem sair da empresa. Esse primeiro sócio, o sócio que ficou na empresa, ele primeiramente, então, ele deve integralizar, né? Ele deve comprar aquelas cotas dos sócios que querem sair. Porque aí pode ter dois caminhos aí. Ou se diminui o capital social da empresa, então aqueles dois sócios tinham cada um 10% das cotas sociais no valor de 10 mil reais. Então, eu diminuo o capital social em 20 mil reais com a saída desses sócios, devolvendo para eles esse valor. Então, essa é uma possibilidade, né? Você ter uma diminuição do capital social. A outra possibilidade é a compra dessas cotas pelo sócio que ficou, e daí esse sócio, então, pagar ali 10 mil reais para cada sócio e integralizar, portanto, o valor do capital social. Aí aquele capital social permanece o mesmo e o sócio unipessoal passou a ser o proprietário desses capitais. Tá? Então, pode haver essa modificação, você pode tanto ampliar o número de sócios quanto diminuir, né? Não há uma limitação, desde que você tenha uma solução aí para essa questão do capital social. Então, você pode vender, você pode, por exemplo, aumentar o capital social através da entrada de novos sócios, ou você pode diminuir o capital social com a saída dos sócios, ou manter o mesmo capital social e determinar a compra desse capital social, entendeu? Então, tudo isso vai ser determinado aí e tudo isso tem que ser feito por meio de contrato social. Então, você vai fazer aditivos nesse contrato social, informando esse sócio saiu da empresa e vendeu o capital social dele para o sócio que ficou. Então, você vai determinar lá, estipular e explicar isso dentro do aditivo do contrato social. A única coisa que a gente tem que respeitar é que, quando há uma transferência entre os próprios sócios, não precisa de aprovação, tá? Porém, quando há uma cessão de cotas, né, uma transferência de cotas para terceiros, estranhos ali àquela relação social, é necessário que eu tenha, então, a aprovação, a audiência, né? A audiência é mais do que a aprovação, é a consulta de 75% dos sócios não, do capital social. Por que do capital social e não dos sócios? Se eu tenho 80% do capital social, eu sou apenas um sócio, e os outros 4 sócios dividem aí o restante, eu já tenho 80% do capital social. Eu não vou precisar da aprovação desses 4 sócios, né? Então, esses 4 sócios, cada um tem 5% das ações e eu tenho 80% das ações, não, gente, desculpa, das cotas sociais. Então, eu com 80% do capital social, já tenho das cotas sociais, já tenho ali o quórum, né, necessário para aprovação de venda ou de entrada ali, transferência de cotas de novos sócios de terceiros, tá? Então eu preciso de 75% do capital social e não dos sócios. Se eu exigisse 75% dos sócios, ia ser em relação ao número de sócios. Como eu exijo 75% em relação ao capital social, pode ser que um sócio tenha esse capital social, pode ser que 2 sócios tenham esse capital social,
pode ser que eu seja sócia que tenha esse capital social, então eu não preciso aí, eu vou observar apenas o número das cotas sociais, tá? Não, 75% das cotas, tá? Não, você sempre vai calcular em relação às cotas, não em relação aos sócios. Então pode ser que um sócio, ele tenha 80% das cotas sociais. Esse sócio já tem ali mais de 75%, ele já tem o poder de aprovar ali, né, aquela aquisição. Pode ser que 10 sócios tenham 75%. Então, eu vou precisar juntar esses 10 sócios para ter essa aprovação. O interessante é que eu não tenha, não tenha 25% de recusa ou então 75% de aprovação dessa transferência de cotas. Essa porcentagem vai ser sempre em relação às cotas e não à pessoa dos sócios. Ok? Ficou mais claro? É que é bem confuso, né? São detalhezinhos assim. Mas, mas vamos, mas vocês conseguem. Vamos em frente, que eu tenho certeza que vocês vão dominar no final desse bimestre essa questão das sociedades empresariais. Gente, vocês lembram que a gente viu na última aula a questão que a gente podia parcelar essas cotas sociais? Vocês lembram disso? Que eu posso, por exemplo, pagar 10 mil reais de entrada e 10 mil reais em 60 dias. Vocês lembram disso? Então, o que pode acontecer? Eu até falei para vocês, o interessante é que o advogado já tem ali uma previsão dentro daquele contrato social. No que vai acontecer se esse sócio não integralizar esse capital. Ok, pessoal. Mas vamos supor que o advogado comeu barriga ali e não tem essa previsão no contrato social. O que a lei fala sobre isso? Esse sócio que parcelou a sua integralização e não cumpriu com as suas obrigações, a gente chama de sócio remisso. Sócio remisso. O sócio remisso, então, é aquele que não cumpriu com as suas obrigações na integralização do capital social, não cumpriu com as suas obrigações sociais. Nesse caso, a sociedade, né, ela vai poder notificar esse sócio remisso para que cumpra com as suas obrigações num prazo de 30 dias, contada da notificação. Então, sócio não pagou, não cumpriu com as suas obrigações sociais. Notifico ele para que ele cumpra essas obrigações num prazo de 30 dias. Passou 30 dias, esse sócio não cumpriu com a sua obrigação, né? Mesmo notificado, mesmo dado um prazo, ele não cumpriu. O que eu vou fazer? Os sócios, eles têm duas opções, tá? Eles podem ou votar pela exclusão desse sócio remisso, ou então votar pela diminuição da participação dele no montante da obrigação que ele deixou de cumprir. Então, vamos supor que eu teria 20% do capital social devendo pagar